Boa noite, então, gente. Eu, junto da Luísia, né, que fazemos parte da Liga Acadêmica de Oncologia, vamos hoje falar sobre uma temática, que é o luto, e a gente resolveu falar sobre esse tema justamente para mostrar algumas facetas a mais, né, dessa área da oncologia, que não envolve só a patologia, os tratamentos, né, as doenças por si só, e a gente pensar em outras coisas também que envolvem, né, essa esfera, e para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse tema, então, do luto. Aí, para começar, a gente trouxe aqui um trechinho, então eu vou ler para vocês. Acho que para recuperar um pouco da sabedoria de viver, seria preciso que nos tornássemos discípulos e não inimigos da morte. Mas para isso, seria preciso abrir espaços em nossas vidas para ouvir a sua voz. Então, a gente achou legal começar, né, fazer essa introdução. E aí a gente já começar a entender um pouquinho melhor dessa questão da morte, que a gente tem essa visão muito como inimigo mesmo, né? Essa visão mais sombria e pessimista. E aí que a gente pode, né, abrir a nossa mente e talvez mudar um pouquinho o nosso pensamento sobre isso. Então, por que também que nós quisemos trazer essa temática para uma aula da Liga de Oncologia, né? Porque, como a gente sabe, o câncer e a morte estão muito relacionados. Acaba que é uma doença que se relaciona muito com a morte. Isso porque, no mundo inteiro, nós temos que o câncer é a segunda principal causa de morte. E ele, então, nessa doença, o câncer, vai ser responsável por quase 10 milhões de mortes em 2018. E acaba que uma em cada 6 mortes são relacionadas a essa doença, são devido a casos de câncer. E aqui trazendo um dado importante também sobre o Brasil nessa questão. Em 2019, a gente teve 230 mil casos, mais ou menos, de óbitos em todas as idades, né, devido também a alguma patologia de câncer, sendo que a maioria dessas mortes ocorreu numa faixa etária de 30 a 69 anos. Então, a gente percebe que realmente é uma doença que tem um acometimento, né, muito grande na população, e com isso também acaba trazendo muitos episódios de morte, e o luto está envolvido com o processo da morte. Então, o que é o luto, na verdade? O luto, ele vai envolver uma perda, né, ou até mais de uma perda, e também vai envolver todas aquelas reações físicas, emocionais e comportamentais que vão ser provocadas por essa perda. E essas perdas, elas vão provocar uma reação muito individual em cada um. Vai ser uma reação muito única, assim. E com isso, a gente vai presenciar o início do processo de luto. Justamente nessa tentativa de reorganizar ali a vida da pessoa que ficou muito abalada devido àquela perda e com certeza mudou muito a sua vida por conta dessa situação. Então, o luto acaba que ele é um trabalho, assim, um trabalho psíquico, né, que a gente desenvolve mesmo na nossa mente e vai consistir nessa elaboração dessa perda. E a gente vai pensar também em questão de abandonar aquelas relações que a gente tinha com o objeto perdido. Então, Freud, ele fala que o luto, ele é uma reação à perda de um ser amado ou de uma abstração equivalente, à pátria, à liberdade, o ideal, etc. Só que a gente pensa que desde lá de Freud mesmo, a gente começa a ser apontadas algumas dificuldades também nesse processo do luto, que vai requerer um tempo maior de elaboração, vai requerer ali uma transformação mesmo da pessoa, que vai atingir o indivíduo e essa realidade psíquica dele. Então, acaba que há uma desestruturação pela falta, né, daquela pessoa, pela falta do objeto perdido, né, como eles falam. E então, no decorrer desse processo todo, alguns sentimentos, né, alguns sintomas vão ser manifestados. E aí o Freud ele descreve como um estado profundamente doloroso, o desaparecimento do interesse pelo mundo exterior, a perda da capacidade de amar e a inibição de todas as funções ali do indivíduo. Então, o luto, o que ele é, né? Falando um pouquinho mais além dessa visão aí que eu falei do Freud. Ele acaba que é uma importante transição, né, psicossocial, que vai gerar, sem dúvidas, um impacto muito grande em todas as áreas de influência, de vivência ali do ser humano.
E o luto, pode acontecer, né, dentro desse luto, uma incapacidade de ressignificar a vida. Então, a pessoa que passou por aquela perda, ela pode perder também a vontade de trabalhar. Com isso, pode gerar alguns problemas maiores, como a pessoa ficar desempregada. E isso pode gerar, então, dificuldades financeiras, que vai gerar, além disso, uma perda muito grande na qualidade de vida. Então, a pessoa já está passando por uma situação muito difícil de perda, e com isso podem ali ser desencadeados outros problemas na vida dessa pessoa. Então, o luto, ele acaba sendo uma perda, né, que é não elaborada, que vai gerar uma sucessão de novas perdas em vários âmbitos da vida da pessoa, num processo que pode ser cíclico e de autodestruição. Então, acontece um caos instalado na vida da pessoa e de uma maneira muito abrupta, né, muitas das vezes, porque acabam sendo situações de perda sem, né, que a pessoa esteja esperando por isso. E a pessoa ela precisa retomar um certo grau de equilíbrio para que ela possa seguir a sua vida da melhor maneira possível. Só que muitas vezes a pessoa ela não consegue encontrar ali uma forma, né, dela se reequilibrar, e ela acaba se perdendo dentro desse processo do luto. Ela pode ficar muito presa ao sofrimento. Então, o luto ele vai deixar de ser uma reação natural e adaptativa, e ele pode passar a ser uma prisão da pessoa, que pode gerar ainda mais dor e outras perdas na vida dela. E a gente tem uma visão de um autor que ele traz que dentro do processo do luto, a gente vive algumas categorias, a gente passa por algumas coisas diferentes, assim, vários âmbitos da nossa vida. Então, por exemplo, uma das categorias são os sentimentos que a pessoa pode vivenciar durante o luto. Então, ela pode passar pela tristeza, pela raiva, pela culpa, ansiedade, a solidão, fadiga, desamparo, um choque, um anseio, a questão de um alívio também. Então, todos esses são sentimentos válidos e que podem acontecer com uma pessoa que vivenciou ali, então, uma perda e está passando pelo luto. Também temos as sensações físicas que podem acontecer, que é o vazio no estômago, o aperto no peito, nó na garganta, falta de ar, fraqueza, falta de energia, boca seca. Também na parte das cognições, a pessoa pode apresentar descrença, confusão, a preocupação, alucinações também pode acontecer. E comportamentais, né? Os comportamentos da pessoa pode variar muito de acordo com o que ela está passando. Então, ela pode apresentar ali um distúrbio do sono, então ela pode apresentar insônia, por exemplo, ou ao contrário, a pessoa ficar muito sonolenta. Também tem a questão dos distúrbios do apetite, um comportamento que a pessoa fica mais aérea, ela não está ali totalmente conectada, né, no mundo real, ela fica bem desconectada mesmo. A questão do isolamento social, que a pessoa pode, né, se isolar mesmo para passar por aquilo tudo que ela está passando. Muita gente prefere ficar sozinho. Pode apresentar os sonhos com a pessoa que morreu e também evitar lembranças dessa pessoa que ela perdeu. E que é muito importante a gente falar, né? A gente não poderia deixar de falar das 5 fases do luto, que, né, ficou consolidado aí pela Kübler-Ross. E então a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre todas elas. Então a gente tem meio que uma sequência que acaba que não é uma sequência fixa, definida, não é um roteiro, mas que foi assim colocado para ficar mais didático. Então, o primeiro estágio a gente vai ter então a negação, que nesse estágio ele vai servir como um mecanismo assim de defesa, que é temporário para a pessoa, acaba sendo assim um para-choque para a pessoa, que vai aliviar ali aquele primeiro impacto da notícia. Então, vai ser uma recusa a aceitar e a confrontar a situação, aquela notícia mesmo que ela recebeu. Então, acontecem alguns pensamentos, como, isso não pode estar acontecendo, não é possível que isso está acontecendo, não comigo, não com ela, e a pessoa realmente fica nesse estado de negação a princípio. E é muito comum esse tipo de pensamento mesmo. Aí, no segundo estágio, a gente vai ter a raiva, que ela vai acontecer quando a pessoa sai do estágio da negação, que ela vai sair assim dessa introspecção que é muito intensa na negação, e aí ela vai começar a externalizar ali um sentimento que acaba sendo a raiva, a revolta. Então as pessoas, elas muitas vezes podem até ficar agressivas nesse momento. Então
Nessa hora também a pessoa pode acabar procurando culpados, questionamentos também são levantados, então a pessoa fica se perguntando por que eu, por que ele, né? E aí isso tudo é justamente com o intuito de aliviar o imenso sofrimento que ela está passando. Então, nesse estágio também que a gente pode presenciar, são algumas lembranças, pensar nos planos que não foram realizados, e isso também pode acabar gerando um comportamento mais agressivo, mais hostil. No terceiro estágio, a gente tem a barganha, que também é chamada de negociação, que aí os pensamentos nesse momento é que a pessoa pensa que as coisas podem voltar a ser como era antes, e aí a pessoa fica naquela coisa de tentar negociar consigo mesma ou com os outros para que tudo volte ao normal. Então acaba que é uma tentativa mesmo de adiar aqueles sentimentos, adiar os temores que a pessoa está sentindo, né, diante daquela situação. Então, os indivíduos também. Deixa eu só aceitar aqui. Os indivíduos também acabam que se conectam muito com a parte das suas crenças nesse momento. Então, acreditam num poder maior de intervenção, por exemplo, diante daquela situação. Então, começam a fazer acordos e promessas, pedindo muito a Deus, nos casos, né, que a pessoa se deparou ali com um caso de morte. No quarto estágio, a gente vai ter a depressão, que a partir desse momento que a pessoa começa a lidar mais verdadeiramente assim com a perda em si. Então, nesse momento a pessoa ela já atravessou ali as fases que são mais reativas e mais combativas, assim, né? Que seria essa parte tipo da autodefesa e de querer negociar. Então, no momento ela se depara mais com lidar mesmo com a situação, com confrontar mesmo aquilo. Então, nesse momento, então, a pessoa ela pode se deparar com dois tipos assim de depressão. Nós temos então a depressão reativa, que ela surge tipo assim, quando a pessoa perde no âmbito mais familiar, e aí ela acaba reativa. Essa coisa aflora mais nela, né? A depressão acaba sendo mais forte nesse momento. E também nós temos a depressão preparatória, que é o momento em que essa aceitação mesmo da morte ela está mais próxima. Então é a pessoa que aceitou mais aquilo que ela está vivenciando e ela pode realmente nesse momento ficar mais quieta, ficar repensando todo o processo que ela vivenciou e analisar mesmo o impacto que isso tudo vai gerar na vida dela. E aí, por último, o quinto estágio, nós temos então por fim a aceitação, que é a última etapa. Então, quando a gente chega nesse estágio, as pessoas realmente estão lidando mais com os seus sentimentos de uma forma mais tranquila, por assim dizer. Então, é o momento que elas vão conseguir talvez se expressar mais, de uma forma mais clara, de uma forma também mais calma, mostrar os seus sentimentos, as suas emoções e também as dificuldades que elas estão vivenciando ali. Então, como eu disse, esses estágios eles acabam que não são assim um roteiro fixo, né? Não é algo que é seguido nessa mesma ordem para todo mundo. Isso pode variar, acaba mudando muito com cada perspectiva de cada pessoa. E a gente entra na parte do luto complicado, que é quando a pessoa não vivencia essas fases que eu falei anteriormente. Ela acaba não vivenciando o luto dessa forma talvez mais ruim falar assim, mais adequada assim para ela conseguir superar aquilo que ela perdeu, né? Conseguir lidar com a morte. Porque no luto complicado temos algumas separações dentro dele também. A gente tem, por exemplo, o luto crônico, que é quando tem esse prolongamento indefinido. A pessoa não vivencia aquelas fases que eu falei, por exemplo, ela talvez ainda não tenha chegado na última fase de aceitação, e ela demora muito para atingir essa fase. Então, o luto é aquele luto arrastado, ele é crônico mesmo, a pessoa não está passando por coisas diferentes, ela acaba ficando presa, por exemplo, a alguma fase, ela fica presa naquela fase ali, por exemplo, da negação e não sai dela. Então, seria esse luto crônico. O luto inibido é quando a pessoa não apresenta nenhum sintoma daquele luto normal que eu falei anteriormente. Então, a pessoa fica sem se expressar, ela não vivencia nada daquilo, daquelas emoções que eu falei para vocês, de nada daquilo, ela realmente fica inibida e não passa por todas aquelas etapas que seriam necessárias, digamos assim, para ela superar
e encarar melhor aquela perda. O luto adiado é quando, assim que a pessoa, né, tem aquela notícia, aquela situação de uma morte acontece, ela não tem uma reação imediata àquilo. Ela acaba demorando mais para entrar naquelas fases do luto e ela apresenta bem mais tardiamente aqueles sintomas do luto. E o luto não reconhecido é quando tem a morte, por exemplo, de algum ídolo, falam até da questão de amante, e do aborto, que a pessoa ela não reconhece mesmo que ela passou, vivenciou, né, uma morte próxima a ela, ou talvez de uma pessoa que ela goste muito, que ela tenha carinho, apreço, e com isso também ela não vivencia o luto por aquela pessoa. Já o luto antecipatório, a gente quis trazer para vocês porque ele é um luto que está muito relacionado com a questão da oncologia, muito comum em pacientes que recebem um diagnóstico de câncer. E nesse luto, então, acontece justamente uma percepção dessa perda que vai ocorrer antes da morte propriamente dita. Então, pode acontecer tanto com o paciente em si, né, com a pessoa, ela recebe um diagnóstico de uma doença terminal, e aí ela já começa com o luto antecipatório. Pode acontecer também na família, né, diante de um diagnóstico de um ente familiar, e também dos cuidadores daquela pessoa. E nesse luto, as mesmas fases, né, do luto tradicional podem ocorrer, pode acontecer da mesma forma. E como eu falei, é muito comum nas doenças oncológicas, justamente por a gente ter muito, infelizmente, diagnósticos tardios, por exemplo, do câncer, e acaba que muitos cânceres também são muito agressivos e tudo mais. Quando a pessoa descobre, já não tem ali um tratamento e acaba que ela se depara mesmo com o diagnóstico de uma morte ali próxima. E esse luto ele deve ser muito bem trabalhado para ajudar mesmo naqueles cuidados do fim de vida. Então, conversar muito com a pessoa sobre as vontades que ela tem, conversar com a família também, em conjunto, né? E também até perguntar a ela, questionar se existem algumas questões que ela deixou para trás, que ela gostaria de resolver. Então, essa questão de ter muita culpa envolvida em muitos casos, conflitos, é trazer isso em questão e ver se a pessoa quer realmente deixar tudo resolvido, digamos assim, antes dela partir. Certo. E só para complementar isso que a Sofia falou do antecipatório, ele também está muito ligado com o próprio tabu que o câncer carrega, né, Sofia? Então, às vezes é um câncer com estadiamento mais leve, que tem um tratamento bem, assim, fundamentado, mas o próprio diagnóstico do câncer já vem, às vezes, naquela pessoa, aquele pensamento, eu vou morrer, eu preciso cuidar da minha vida, tudo está acabando para mim. E aí, às vezes, o médico tem que acalmar e falar assim, não, existe um tratamento, não é? Nós temos um caminho a seguir. Uhum. Mas esse próprio peso da palavra câncer na vida da pessoa já pode despertar esse luto antecipatório. Né? Então, a Sofia explicou muito bem para nós esses aspectos do luto, as fases, várias partes teóricas, e agora a gente precisa falar um pouquinho sobre a questão do profissional de saúde. E, igual a gente estava conversando, cada pessoa vai encarar o luto de uma forma. E isso é muito, muito pessoal, né? Muito de cada identidade, do contexto que aquela pessoa vive, até da questão de gerações, né? Por exemplo, a gente pega pessoas mais velhas, antigamente, quando tinha um luto na família, a pessoa ela tinha que usar preto por um ano, para mostrar que era aquela fase mais difícil da vida que ela estava vivendo. Então, hoje ainda a gente vê as pessoas mais velhas com esse pensamento, né? Eu tenho que sofrer por um ano para eu conseguir seguir a minha vida, ou às vezes a pessoa nem consegue seguir, fica com esse luto crônico, igual a Sofia falou. Então, assim, cada um vai encarar de uma forma, né? Alguns de forma mais tardia, alguns tentando, né, não despertar esses sentimentos em si. Então, como que o profissional de saúde ele vai atuar diante disso? A primeira coisa é ter uma avaliação cuidadosa, né? É preciso olhar para isso, é preciso ter atenção a isso. Nós estamos aprendendo desde o primeiro período que não são apenas, né, esses aspectos biomédicos, não são apenas sinais e sintomas, a gente precisa ver como que aquela pessoa está mentalmente, e o luto vai ser essa parte, né? Então, assim, a partir dessa avaliação cuidadosa, nós vamos identificar esses fatores de risco. A pessoa está apresentando, né, sintomas de depressão, como que está o humor dela está estável ou está instável, varia bastante, às vezes no mesmo dia, né, varia entre extremos, a pessoa está conseguindo se alimentar bem,
está conseguindo sair de casa, né? São fatores que realmente devem ser avaliados, porque eles não vão influenciar apenas na parte psicológica, mas no todo. Né? A gente vai até ver um vídeo mais para frente que fala assim, a própria imunidade da pessoa cai por causa do estresse. Né? Então, se a pessoa deixa de se alimentar, deixa de fazer outras coisas que são importantes para ela, é muito perigoso, né? É uma coisa que a gente tem que estar atento. Então, a partir disso, né, a gente vai delinear, igual eu estava conversando com vocês, essas tendências socioculturais, tecnológicas, e observar o que é necessário ser trabalhado, né, para evitar que esse luto complicado aconteça. Então, gente, nós poderíamos trazer para a parte de oncologia, né? Mas seria muito interessante trazer na parte da atenção primária. Por quê? Porque é uma vivência de vocês, né? Desde o primeiro período a gente tem o PIESC, então todas as semanas nós vamos. E para mostrar, porque às vezes eu não sei se, né, acontece com vocês, como vocês estão na Liga de Oncologia, pode ser que a oncologia seja uma área de interesse, né? De muitos aqui. Então, quantas vezes você fala assim, eu vou fazer oncologia, você fala assim, você está preparado para lidar com a morte? Porque seus pacientes vão morrer o tempo todo. Então, é justamente isso que a gente está conversando, é muito tabu do câncer com a morte. Mas será que a morte não está presente em todo lugar? Né? Se ela é inerente ao ser humano, ela não está presente lá no posto de saúde, na atenção primária? Então, a gente liga muito a morte e a oncologia a doenças que têm esse prognóstico mais difícil, mas ela também está presente ali. Então, a gente quis trazer, né, justamente essa parte da estratégia de saúde da família para mostrar para vocês que isso pode ser no PIESC de vocês, muitos vão formar, às vezes vão pegar, né, empregos na atenção primária, então a gente precisa saber olhar essa parte, né, até essa avaliação cuidadosa. Então, assim, a estratégia de saúde da família é um lugar super eficaz para acompanhar o luto, né, se isso for um processo bem conduzido. Por quê? Porque vai existir uma visão multidisciplinar do indivíduo e da família. Então, eu consigo ter um olhar de várias dimensões para esse problema, né, para essa situação que está acontecendo. E isso vai ser realizado se tiver uma equipe que vai estar sensibilizada e com essa postura acolhedora. Então, por exemplo, o agente comunitário de saúde, né, é um profissional que ele vai até a casa da pessoa, ele vai ser essa ponte, esse vínculo da família com a estratégia. Então, ele pode ir lá na casa ver, será que eles estão conseguindo se alimentar? Às vezes, eles não estão conseguindo nem limpar a casa está numa situação... às vezes, por exemplo, era o cuidador que faleceu, então não tem ninguém que cuide daquela família, e aí você vai ver aquela residência e ela está, né, num estado caótico. Então, às vezes, o agente comunitário de saúde, ele vai ser essa ponte para explicar o que está acontecendo, né, para ver a realidade ali dentro daquela família. Então, um médico, a própria postura na consulta médica, né, você vê que muitas vezes um paciente recorrente no posto de saúde, provavelmente muitas pessoas já viram aqui esses casos, que é uma pessoa que está necessitando de uma conversa, né, ela procura, às vezes, com várias queixas, né, um paciente poliqueixoso, assim, de todo dia procurar o posto por essa carência, por essa necessidade, né, às vezes de chorar durante a consulta, de mostrar que não está bem, e a gente tem que ter essa visão, e justamente esse não estar bem pode ser um processo de luto que a pessoa está sentindo, né? E, além disso, o enfermeiro, nesse mesmo sentido, às vezes a pessoa vai aferir uma pressão lá no posto, o enfermeiro consegue ter essa visão, né? Esse olhar de que a pessoa está vivendo um processo de luto, a própria parte de vacinação, porque muitos vão fazer, né, eles vacinam nas residências, quando as pessoas não têm condição de ir no posto, então é mais uma chance de ver como que está aquela casa, e o próprio psicólogo, né? Que é esse atendimento direcionado e especializado para essa parte, né, de poder ajudar durante o processo de luto. Então, a nossa referência, né, que a gente quis trazer para vocês, ele mostra como se fosse um passo a passo, né, do que se pode fazer na estratégia de saúde da família. Então, o objetivo é o quê? É auxiliar na reconstrução da identidade e da vida do enlutado. E isso só pode ser feito a partir de uma escuta ativa. É preciso que a pessoa fale sobre a perda, ela precisa explicar, ela precisa compreender os próprios sentimentos e ela só vai conseguir fazer isso colocando para fora, né, tudo que se passa na cabeça dela. Então, o profissional, ele tem que entender o que o outro diz do ponto de vista dele, né? Porque muitas vezes as pessoas falam e a gente quer trazer aquilo que ela falou para a nossa realidade, mas não, é a realidade do outro. Então, eu preciso compreender aquilo que ele me fala dentro de todo o contexto que ele vive, né? No contexto da família, no contexto
sociocultural, um contexto econômico, porque, igual a Sofia falou, não é só uma perda, é todo um universo que vai ser mudado depois, né, dessa morte, depois do que aconteceu. Então, às vezes, e a gente fica preocupada, a gente vai até conversar um pouquinho sobre isso mais para frente, sobre como responder a isso também. E é muito interessante que o texto fala que a própria resposta não verbal, ela pode ser muito mais importante do que a verbal. A gente fica preocupado assim, como que eu vou responder o paciente, né, diante de tudo que ele está falando para mim? Mas às vezes um aceno de cabeça, um olhar, né, se for uma situação adequada, um toque na mão do paciente, vai fazer muito mais efeito, né, positivo para ele naquele momento do que 1000 palavras, do que uma palestra naquela hora. Então, é ouvir cada indivíduo, e como a gente está na estratégia de saúde da família, ouvir cada indivíduo, né, desse grupo familiar pode ser uma ótima estratégia, né, se for um luto vivido por todo um grupo. Então, é ouvir, é confortar, e não tem que conformar. Né? São frases, Deus quis assim, não fica dessa forma. São frases, às vezes, que não vão ajudar a pessoa, né? Às vezes vão mais atrapalhar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Essa posição de acolhimento. E aí, gente, existem estratégias bem diretas que eu não sei se vocês sabiam que podem ser usadas no processo de luto. Né? Às vezes a gente acha assim, é só para GD de Piesque, mas não é. Um desses é o genograma. O genograma, ele é utilizado para saber como que cada familiar lida com esse luto. Porque a partir do genograma, a gente consegue ter uma visualização gráfica, né? E aí eu consigo identificar de forma muito mais fácil indivíduos de risco, né? Esses conflitos nas relações, porque às vezes o luto, né, nós sabemos disso, traz conflitos, ou então eram conflitos que já existiam, mas que eles ficam mais intensos após a perda. E a partir dessa visualização, nós conseguimos estabelecer as prioridades, auxiliar na discussão, né, traçar quais serão esses planos da abordagem da estratégia de saúde. Então, esse genograma que está aqui, não sei se vai estar dando para ver muito bem, ele realmente é um caso clínico que foi publicado sobre luto. E aí não quis colocar o texto, mas eu vou ler rapidinho para vocês, só para vocês terem uma ideia. Aqui, Aparecida Lima, 45 anos, procurou a SF e, acolhida pelo enfermeiro, relatou que sua filha, Patrícia Lima, de 29 anos, havia falecido há poucos dias, deixando os filhos e o esposo. Com a morte de Patrícia, Afonso, seu genro, começou a morar em sua casa com o propósito de deixar as crianças ao cuidado da bisavó Geralda enquanto trabalhavam. Residiam na casa Aparecida, sua mãe Geralda, seu esposo José Pedro, seu filho Nelson, seu genro Afonso, seu neto Herbert e sua neta Lara, de 2 anos. O Herbert é de 4 anos, só para vocês terem ideia da idade das crianças. Percebe-se que todos vivem juntos, né, e além do núcleo familiar, outros parentes dividem o espaço, conservando bom vínculo. Na ocasião da abordagem da equipe, a preocupação da Aparecida e Geralda voltava-se para Lara, que após o falecimento da mãe, apresentou mudanças significativas de comportamento. Demonstrava agitação, ganho de peso e agressividade acentuada com os membros da família, amigos e animal de estimação. Regressão nos marcos de desenvolvimento, a saber, enurese diurna, noturna e encoprese diurna. Então, olha para vocês verem, né? É um caso de pediatria, que é uma criança de 2 anos, mas que está despertando, né? Toda essa situação clínica atualmente devido a um processo de luto que está sendo vivenciado pela família inteira, né? Porque foi a mãe, né? Digamos, desse núcleo familiar que faleceu. Então, foi toda uma mudança, né? Mudança de casa. O próprio, né? Viúvo também, tendo que mudar, alterar toda a realidade da vida deles. E isso foi, né, levado até a SF. Então, se você consegue ter essa visão, né, para poder fazer um genograma, e aí eu vou até passar para o próximo slide, porque eles também fizeram o quê? O ecomapa, né, que a gente também aprende para saber quais são essas redes de apoio. Qual que é o lazer, o grupo religioso, o bairro, né, a comunidade, como que eu vou vincular esse indivíduo lutado? Porque ele precisa passar por esse processo, e ele não passar esse processo sozinho, se torna muito mais fácil, né? Se ele tem essa rede de apoio, o processo fica muito mais leve. Então, esse em azul é do artigo publicado, que era o Ecomapa da Família. Então, era SF, eles eram muito frequentes na igreja. Esse centro de hemodiálise é porque o avô, no caso, né?
ele fazia, então eles tinham muito contato lá por causa disso. Então, o trabalho, né, do pai, os vizinhos, o grupo de idosos, né, que a avó participava. Então, isso ajuda a toda a equipe ter essa ideia do que está acontecendo. E o ecomapa pode ser dessa forma também, que é mais ou menos como a maioria aprendeu, né, com setas e tal. Seja de qual forma for, se demonstrar quais são as redes de apoio, isso vai auxiliar bastante a equipe a conseguir traçar essa abordagem. Então, qual que é o nosso, né, o objetivo? É estimular essa ajuda mútua entre os familiares. Porque quem passa pelo luto sabe que mais ou menos assim, durante a primeira semana, a casa fica cheia, né? A pessoa recebe um monte de visitas, a sociedade se compadece, mas o que acontece é que depois todo mundo segue a sua vida e a pessoa fica enlutada, de certa forma, sozinha, né? Sem esse apoio. Então, o mais interessante é que aquele grupo familiar se ajude, porque todos estão sofrendo processo de luto, então eles vão conseguir se ajudar. Então, a estratégia de saúde da família, ela pode promover isso, né, a partir de terapia, a partir desses grupos de apoio, de aconselhamento, tanto individual quanto familiar, né, esses grupos de apoio que existem também nas ESFs, e psicoterapia, né, e todo esse acompanhamento longitudinal para esse processo seguir de forma saudável, de forma tranquila. E é muito importante a gente entender que cada indivíduo ele tem seu tempo. É impossível prever a duração do luto, a intensidade desse luto. Cada pessoa vai reagir de uma forma, mas o que a equipe, né, o profissional de saúde tem que estar atento a esses fatores de risco, né, que podem aparecer, para que eles sejam imediatamente, né, identificados e sanados da melhor forma possível. E aí, quando a gente fala do profissional de saúde, a gente tem que falar da gente também. Em que sentido? O luto, ele também pode ser reconhecido na própria equipe, né? Eu não sei, a maioria ainda está bem no início, eu não sei se vocês presenciaram algum tipo de perda no próprio atendimento de vocês, mas isso vai acontecer, né? Não tem como a gente falar que não, independente da área, independente da especialidade, não só na oncologia, nós vamos, né, sofrer esse processo de perda. E quando a gente tem noção das amarras, né, das correntes que nos prendem, é muito mais fácil a gente conviver com elas. Não quer dizer que a gente não vai sentir luto, né? Não tem como a gente falar assim, nós não vamos sentir isso, somos seres humanos, e esse próprio nos obrigar a não sentir é muito prejudicial para nós. Então a gente vai sentir, mas a gente tem que entender o que a gente está sentindo. Fala assim, nossa, hoje eu não estou bem porque aconteceu isso, isso, isso. Às vezes aquelas próprias fases, né, que a Sofia explicou para nós podemos sentir por causa de um paciente. Né? Existe esse termo de contratransferência, que são sentimentos que o paciente, são sentimentos que você sente a partir de observar no paciente, e isso te faz lembrar, te faz como se fosse viajar para problemas, situações, vivências suas, né, que nada tem a ver com o paciente, mas isso desperta em você. Então, como por exemplo, um paciente seu tem Alzheimer, está em cuidados, né, em final de vida, e ele te lembra muito o seu avô. E não tem o que você faça, ele te lembra o seu avô já faleceu, é um processo, né, de luto que você sentiu, mas isso desperta novamente um processo de luto seu. E pode ser para ambos os sentidos, pode ser que você sofra muito, pode ser que venha um dever que você tem que salvar aquele paciente como você estivesse salvando o seu avô, mas ele já está naquele processo de morte, isso te causa uma frustração, porque você quer salvá-lo. Então, se você sabe que você está passando por esse processo, você consegue pedir ajuda. Mas se você coloca para dentro e fala assim, não, eu estou bem, eu estou perfeito, eu sou um profissional da saúde, impecável, que não sente nada, então você vai guardando aquilo dentro e se um dia, né, é como se fosse uma bombinha, prestes a explodir, e a gente não pode deixar isso acontecer. Então, o profissional vai sentir luto? Vai. Mas se ele está disposto a se reconhecer, ele vai procurar ajuda, ele vai tentar uma terapia, né, tentar trabalhar aquilo que ele está sentindo. Então, é justamente isso que está no slide, o autoconhecimento quanto a esse processo.
E hoje em dia, acho que muitos, por estarem na oncologia, pode ser que vocês se interessem sobre o assunto, já tenham visto palestras, mas o que a gente vê na realidade geral, né, da faculdade, é que a morte, ela não é um assunto muito tratado, né? A gente não quer falar sobre morte, a gente sente desconfortável em falar sobre a morte, a gente sente muito mais ainda em lidar com o paciente em relação à morte. Então, essa inabilidade nossa em enfrentar isso desperta em muitos profissionais de saúde uma fuga desse vínculo, né? De não querer envolver com o paciente, se ver que o paciente, né, às vezes está encaminhando para um diagnóstico que tem, né, grandes chances de ter uma morte em pouco tempo. Às vezes o profissional já para de querer conversar, já tenta se afastar porque fala assim, eu não quero sofrer. Ou então o profissional consegue essa indiferençador, né, e não consegue ajudar o paciente porque nem enxerga a dor que ele está sentindo. Então, todo esse processo de afastamento, isso é muito prejudicial, tanto para o paciente quanto para o profissional de saúde. Então, a gente precisa aprender a falar sobre morte, a gente precisa aprender a falar sobre luto, e a gente só vai conseguir se a gente trazer isso para a conversa e trazer isso, né, tanto para as aulas quanto para as ligas, grupos de discussão, porque ela igual eu estava falando, ela é inerente ao ser humano, né? Todo ser humano vai passar por esse momento, mas se ele tá passando por esse momento com apoio, esse o nosso sentido, né? Não é nem sempre curar, é estar ao lado do paciente em qualquer momento que ele esteja vivendo. Então, a gente precisa se apropriar desse processo no que é possível, né? A gente não consegue controlar o luto, não existe um tempo certo, não existe uma intensidade certa, mas existe esse apoio, né? Existe esse acolhimento da melhor forma possível. Então, assim, gente, só para poder fechar, eu vou colocar um videozinho que a gente achou da Ana Cláudia Arantes, que somos muito fãs, aí toda a gente quer enviar. Sofia, você faz um joinha para mim, se você estiver ouvindo, tá? Eu não sei como que vai sair o som. Quando a gente está falando do luto, a gente está falando de transformação. O luto é um processo que começa no dia em que uma pessoa muito importante para você foi embora da sua vida. Ela pode ter ido pela morte ou pela separação, mas uma pessoa muito importante com a qual você tem o vínculo rompido. Nesse dia começa o processo de luto. O que é o processo de luto? Ele é um trajeto existencial, não é de tempo, não é de intensidade. Ele é um caminho que acontece a partir daquele dia em direção a uma reconstrução. É uma reconstrução do vínculo, que vai se tornar um vínculo simbólico, agora um vínculo dentro de você com aquela pessoa que você amava, que agora você não vai ver nunca mais. O grande pedaço mais, assim, acho que é um grande percurso esse luto, mas um pedaço muito difícil é o silêncio, porque você não ouve mais a voz da pessoa que você ama. E a outra parte bem difícil é que você não se vê mais nos olhos dela. Então, quando a gente ama muito alguém, você olha para essa pessoa e você se realiza a partir do olhar dela. Você fala, eu sou legal, eu sou incrível, eu sou muito importante porque ela me olha desse jeito. E eu preciso desse olhar para eu me sentir eu mesma. E quando a pessoa morre, você não tem mais esse olhar. Você não vai ter mais esse encontro. Você não vai ouvir mais a voz dela te orientando, ou te acalmando, ou te dando bronca. Isso é um espaço muito desafiador para esse tempo do luto. No entanto, quando você consegue se reencontrar através do amor que você tinha por essa pessoa e que essa pessoa tinha por você, o tempo depois do luto é um tempo renovado. É um tempo onde você é mais do que você sozinha, você é aquela pessoa dentro de você. Então, nesse trajeto do período de luto, a gente sabe que existe um grande risco de adoecimento em várias dimensões. Então, você está no período de luto, primeira coisa, cai muito a sua imunidade. Você vai pegar mais resfriado, mais gripe, sinusite, infecção urinária. Você fica mais distraído. Tem chance de você cortar o dedo quando vai picar a cebola, tem chance de você perder o retrovisor, tem chance de você bater o carro de uma forma bem feia. Ou você atravessar a rua sem saber se está seguro ou não. A gente fica distraído do mundo para ter atenção plena na nossa dor. Quando você passa pelo processo de luto, você tem muita dificuldade de completar as tarefas.
Você começa alguma coisa e não consegue terminar. A gente não tem um grande respeito da sociedade frente ao luto, porque as pessoas olham para você e falam assim, você tem que reagir, né? A vida continua. E aí as pessoas, elas falam muitas bobagens, do tipo, foi melhor assim, descansou, estava sofrendo muito, ou a vida é assim, Deus quis assim. São palavras vazias que até machucam a pessoa que está no período de luto. Então, eu penso que a melhor forma de você atravessar esse luto é você saber que você vai se transformar numa pessoa mais completa, não mais vazia. Porque quando você restabelece esse vínculo de amor com essa pessoa dentro de você, isso é mais forte. Ela não está mais num quarto de hospital, ela não está mais longe de casa, ela não está passando frio, ela não está com dor. Ela está dentro de você num lugar super seguro. E você consegue manter esse contato com essa pessoa porque você é aquilo que ela acreditava que você era. Então você é, não tem dúvida disso. E para as pessoas que vão cuidar de alguém que está no processo de luto, o mais importante é saber fazer silêncio presente. É você estar do lado da pessoa e falar, conta comigo. Seja para ir fazer um sacolão, seja para limpar a casa, seja para levar o cachorro passear, quer que eu faça um mingau de maisena para você. Tudo que eu posso fazer por você, quando você está num processo de luto, diz respeito à minha presença. E essa presença é incondicional. Se eu puder ficar com você 5 minutos, 2 dias, uma semana, todo esse tempo eu tenho que oferecer a minha presença como algo que possa fazer diferença nesse tempo para você. Mas o processo todo, ele é muito bonito, apesar de muito doloroso, porque nessa reconstrução você se descobre em alguns momentos quase que feliz por ser quem você é e ter sido amado por aquela pessoa. Se você tem medo da morte e não quer falar sobre isso, se inscreve no canal da Casa do Saber. Então é isso. Obrigada, gente. Obrigada pela atenção, pessoal, pela presença. Se alguém quiser fazer algum comentário, contar alguma coisa. Eu queria pedir para vocês mandarem um link do vídeo depois. Eu achei que a reunião foi muito legal, porque eu nunca tinha visto uma abordagem sobre luto. Assim, tudo bem que eu tô nos primeiros períodos, mas eu nunca tinha visto e eu achei muito legal. Aí depois vocês puderem mandar o link do vídeo. Mandamos sim. Obrigada. Que bom que vocês gostaram. Bom, então tá, pessoal. Obrigada, todo mundo. Boa noite, então, gente. Obrigada pela aula. Obrigada a vocês. Tchau, boa noite, obrigada.